Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o tratamento de pele utilizando a técnica de separação de frequência, que é uma técnica bem interessante porque você pode escolher quais os detalhes que você quer preservar e quais os que você deseja remover. E nesse caso o resultado final vai ficar bem natural, bem diferente daquele aspecto de pele emplastificada ou pele de porcelana que acontece quando você não faz utilizando a técnica correta. Então, para começar, eu vou criar uma duplicata da nossa camada original aqui. Eu posso até renomear essa camada aqui com o nome de original. A partir dela, eu vou criar uma camada nova vazia. A camada que mais tarde vai ser utilizada como a nossa camada que vai preservar os detalhes. Então, essa camada aqui eu vou nomear, por exemplo, como correções. Para trabalhar com ela, eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, porque ele tem duas possibilidades. A primeira, o próprio Photoshop identifica as áreas que eu quero copiar e substituir. Mas nesse caso não é tão interessante porque ele pode acabar deixando a pele um pouco borrada, digamos assim, com pouca definição. Então eu vou trabalhar com essa segunda ferramenta porque ela vai garantir que a textura da pele seja preservada. Vou utilizar a tecla Alt para determinar uma área que eu queira copiar, usando de referência, e depois eu passo em cima da região. Para que essa técnica funcione perfeitamente, é importante que você observe se na opção aqui da ferramenta está marcado para Layer atual e abaixo, tá? Que é exatamente isso que a gente precisa. Por isso que ele consegue trabalhar mesmo que a camada esteja vazia, porque ele pega a informação da camada que está abaixo, tá? Então vou seguir fazendo essa mesma técnica. Eu utilizo a tecla Alt para copiar a região que eu quero, depois passo em cima para poder substituir. E a ideia é remover apenas as partes que você considere, digamos assim, as marcas que estão um pouco mais severas, tá? Então, nesse caso aqui, você pode sempre buscar a referência, né, utilizando a tecla Alt, e depois vai passando em cima para substituir aquela região. Terminada essa primeira parte, nós vamos criar uma cópia dessa camada já mesclada, mas sem achatar as camadas. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Você vai selecionar a camada superior, com a tecla Shift você seleciona a camada logo abaixo dela, e aí você vai precisar utilizar o atalho Ctrl Alt Shift E ou no Mac Command Alt Shift E. Pronto, que ele vai criar uma camada nova, porém sem achatar as camadas já existentes. Então ele cria uma camada nova contendo a mesclagem dessas duas camadas anteriores. Essa camada aqui eu vou duplicar mais uma vez, tá? Então eu posso fazer isso utilizando Ctrl J ou Command J, tá? E aí a gente vai fazer da seguinte forma: a camada de baixo dessas que eu acabei de copiar, eu vou nomear como cor, porque a única coisa que eu vou aproveitar de informação dessa camada vai ser a cor. E na camada de cima eu vou chamar aqui de textura. Ela vai ter justamente apenas a textura que vai ser mantida. Então, eu posso até agora selecionar essas duas camadas, a camada da textura e a camada da cor, e criar um grupo para elas, tá? Então, vou clicar aqui a pastinha. Então, criei um grupo. Vou abrir aqui o grupo para mostrar para vocês, tá? Esse grupo aqui, ó, que é justamente o grupo que vai ser a técnica de frequência, tá? A técnica de frequência ela é composta por uma camada com cor, mas já depois das correções, e a camada de textura. Vocês vão selecionar a camada da cor e tirar a visibilidade da camada de textura. A gente vai ver aqui no efeito filtro, depois desfoque e depois aqui o desfoque gaussiano. Tá? Então vou clicar e a gente vai aumentar o valor do desfoque gaussiano até que a textura da pele desapareça. Dependendo da resolução da foto, essa é uma foto que tem uma boa resolução, então você não precisa exagerar demais no efeito. Você aumenta o valor do raio somente o suficiente para que você perca aqueles poros, tá? Então nesse caso aqui é exatamente o que eu fiz. Vou dar OK assim. Vou voltar a visualizar aqui a camada da textura, certo? Nós vamos aqui no menu Imagem, depois escolher a opção Aplicar Imagem. Pronto, vai funcionar assim.
vocês vão precisar fazer exatamente essa configuração, e essa é a configuração sempre independente de qual seja a imagem que você vai trabalhar. Então, você vai trocar aqui a camada pela camada de cor, por isso foi importante que você nomeasse corretamente. Então eu escolhi que quero trabalhar com a camada de cor, vocês vão visualizar isso aqui. O modo de mistura, vocês vão escolher subtrair, opacidade 100%, escala 2, que significa que você vai trabalhar com o máximo de intensidade para esse efeito. E em relação ao offset, é para a escolha da cor. Como a gente tem para cada canal de cor, do tom 1 até o tom 255, ou seja, 256 tons para cada cor do canal, então nesse caso, quando a gente coloca o offset aqui em 128, a gente está querendo dizer que vai trabalhar com o cinza médio, cinza 50%. Então eu vou dar OK com essa configuração. E agora eu vou trocar o modo de mistura da camada de normal para luz linear, tá? No meu caso ela está um pouquinho abaixo aqui, ó, mas vou selecionar a luz linear, tá? Então, como agora ela está exatamente igual, mas a textura está separada da cor, agora eu consigo trabalhar a cor sem perder nenhum detalhe da textura. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro diretamente pela camada de cor, para que vocês consigam entender o que eu estou fazendo, e depois eu vou deixar a textura ativa para que a gente possa trabalhar melhor. Eu vou pegar aqui o meu pincel, só que eu vou trocar o pincel pelo pincel de mistura. Esse pincel de mistura eu preciso fazer algumas configurações, tá? Primeiro, você precisa ter certeza de que aqui está na opção de Clean Brush, ou pincel limpo, né? Justamente para não ter cor nenhuma aqui, certo? Depois, além dessa opção aqui, você também precisa determinar a intensidade do quanto o pincel está molhado. Eu sugiro para vocês trabalhar algo em torno aqui de 60%, 70%, certo? De intensidade. Nesse caso, o que vai acontecer é que ele vai clicar em uma determinada cor e essa cor vai ser espalhada, justamente porque o pincel está molhado. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma área que estava um pouco super exposta, né? Tinha um highlight aqui. Então eu posso clicar e arrastar da parte que a cor estava um pouquinho mais escura para cobrir aquele defeito. Como essa imagem está muito embaçada desse jeito, a gente não percebe tanto que você está pegando de uma área e levando para outra. Aqui na parte da testa, por exemplo, também tem uma área um pouco mais clara. Se eu achar que isso está claro demais, eu posso pegar um pouco da região que está mais escura e levar para lá. Posso trazer daqui ou eu posso trazer do outro lado, certo? Mas eu estou trazendo um pouco dessa textura para cá, justamente para deixar isso aqui mais homogêneo, tá? Eu vou ativar agora a minha camada de textura para que a gente possa visualizar melhor o que eu estou fazendo. Eu vou manter a camada de textura com a visualização ativa, mas eu vou trabalhar na minha camada de cor. Então, por exemplo, se eu quisesse diminuir aqui esse brilho na ponta do nariz, eu poderia pegar dessa região que está aqui um pouquinho mais escura e levar para lá, que ele vai diminuir o excesso de brilho do nariz, como aqui também. O mesmo vai valer, por exemplo, para essas bolsas, né, que estão um pouco mais intensas aqui. Em função disso, o sombreado dela fica um pouco mais escuro. Então o que eu posso fazer é pegar um pouco dessa região mais clara e levar para lá, porque assim eu vou atenuar um pouco dessa bolsa, certo? Se você quiser depois, a gente vai poder trabalhar um pouquinho na própria camada de textura para deixar isso ainda mais ameno. É importante que você mantenha um pouco das sombras também para não descaracterizar a forma como a luz se distribuiu no formato do rosto. Uma vez que você já fez essa parte de homogeneizar aqui a pele, a gente pode agora selecionar novamente todas as camadas. E eu vou novamente utilizar aquele atalho Command Alt Shift E ou Ctrl Alt Shift E. Ele vai criar uma camada já com o resultado. E aí, se você achar necessário, você pode mais uma vez retocar um pouquinho. Pronto, pessoal, então eu vou mostrar para vocês o antes e depois, tá? Só para a gente poder ter uma visualização legal. Então, estava aqui assim, ó. Esse é o antes, né? O original, e depois. Tá? Vou deixar até mais perto para vocês perceberem que não ficou aquele efeito de pele de porcelana, tá? Tem os poros direitinhos aí, tem os pelinhos aqui dos cabelos, tudo certo. Textura de lábio, tudo normal. Mão, tudo certinho. Só removeu os excessos de brilho e algumas marcas um pouco mais intensas aí na pele, certo? Então, com isso a gente conclui essa parte da aula
e depois eu vou gravar para vocês aqui um extrazinho rapidinho só para mostrar como é que vocês podem utilizar essa técnica para remover manchas, por exemplo, ou suor. Espero que todos consigam fazer e até a próxima.